Vamos seguir falando de tensões no Oriente Médio, envolvendo o Irã, Estados Unidos, Israel. A preocupação é de uma guerra generalizada, depois do assassinato de um líder do Hamas nesta semana. E sobre isso a gente conversa agora com Helena Scheren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio, a quem agradeço mais uma vez a participação. Helena, bem-vinda e bom dia. Obrigada, Lívia. Muito bom dia a todos. Obrigada por me receberem novamente. A grande dúvida é se esse apoio agora dos Estados Unidos a Israel, esse apoio militar, esse reforço, porque é um apoio que já vem sendo dado desde o início dessa guerra entre Israel e Hamas, se isso vai desestimular o Irã a retaliar Israel ou não. Lembrando que é importante explicar por que retaliar. A morte do Ismail Haniyeh, que é esse líder do Hamas, aconteceu em Teherã, no Irã, nesta semana. E há uma crítica por parte do governo iraniano de que se violou a soberania nacional ao cometer esse assassinato em terras, em território iraniano. Esse novo apoio consolidado dos Estados Unidos vai desestimular ou não Israel a uma contraofensiva que já... Israel não, o Irã a uma contraofensiva que já foi anunciada, inclusive. Vamos lá. De modo geral, quando o Irã ele é atacado ou por Israel ou pelos Estados Unidos, só para a gente traçar um paralelo aqui, a gente teve alguns anos atrás, em meados da pandemia, o Al-Qassani, também morto no Irã, que era um grande líder militar iraniano, pelos Estados Unidos, afirmadamente pelos Estados Unidos, o Irã ele se aquietou um pouco. Então, quase que contraintuitivamente, para nós, pelo menos, ao invés de ele dar uma resposta muito mais intensa, ele passa a se acalmar um pouco naquele momento inicial, e a gente sabe que ele passa a atuar cada vez mais de forma indireta com seus aliados regionais. Então, nós temos visto nesse conflito que começou lá em 7 de outubro do ano passado, já o envolvimento do Iêmen, envolvimento do Hezbollah, não necessariamente do governo libanês, mas do Hezbollah, que é um ator não estatal libanês. A gente viu também participação síria. Então, cada vez mais esse eixo do mal, como os Estados Unidos chamam, como Israel chama, especialmente Netanyahu, a gente vê esse eixo do mal se fortalecendo. Então, a gente vê... nós vemos esses outros atores regionais cada vez mais participando do conflito. Isso não significa necessariamente que veremos um conflito cada vez mais forte, mais reforçado diretamente entre o Irã e entre Israel, especialmente porque esses são dois poderes militares muito fortes na região. Então, a possibilidade de acontecer um caos muito maior se os dois tiverem respostas muito violentas é com certeza desastroso. Então, esse conflito, muito provavelmente, não é agora que ele vai acabar, ele vai se estender, ele vai continuar. Tanto o Hamas já prometeu a destruição completa de Israel, quanto Netanyahu, em nome de Israel, também já prometeu a destruição completa do Hamas. Então, nenhum dos dois lados parece ceder no momento. O que, inclusive, é um dos pontos tristes, vamos dizer assim, da morte do Haniyeh, porque ele era o líder do Hamas, mas não só isso, ele, por ser líder do Hamas, ok, mas ele era a pessoa que estava mais à frente, mais provável de fazer algum tipo de negociação um pouco mais diplomática de cessar-fogo. Como isso não aconteceu, então, como agora o Netanyahu destrói, ainda que não afirmadamente, mas sabemos que ou Israel ou os Estados Unidos, dado esse ataque, é improvável, muito improvável, que esse conflito termine de uma forma diplomática ou de uma forma breve. Bom, Helena, e essa intervenção também dos Estados Unidos, né, pode gerar reflexos em relação à escala global e à escalada de violência no Oriente Médio? Você acredita nisso ou não necessariamente? Você acha que tende a amenizar o tom? Nós vimos, com o passar do tempo, várias respostas diferentes do Oriente Médio, né, formas autóctones de dentro mesmo do Oriente Médio, a intervenções estadunidenses. Então, nós vimos, por exemplo, a guerra no Afeganistão, quantas décadas durou, a guerra no Iraque, quanto tempo durou. Não necessariamente a presença estadunidense lá dentro aquieta o conflito.
Porém, a gente viu um outro exemplo para dar de contrapartida a esse, que foi o caso do exército estadunidense com a ajuda do exército curdo para a destruição do ISIS, daquele Estado Islâmico. Então, nós temos várias possibilidades aqui, mas na verdade, é muito provável que a presença estadunidense agora, de forma mais intensa, ela, ao mesmo tempo, acenda um certo fogo de raiva, especialmente dos líderes regionais, enquanto, ao mesmo tempo, é mais provável também que eles digam, olha, se a gente entrar numa guerra contra os Estados Unidos, essa guerra passa a ser global. Se essa guerra passar a ser global, perdemos muito mais vidas, o conflito se torna muito maior. Então, ao nosso ver, enquanto analistas internacionais, é mais provável que a presença estadunidense de forma intensa, se ela for certeira, o conflito de fato não escalone tanto. Ana, sua pergunta. Bom dia. A minha pergunta diz respeito ao fortalecimento ou enfraquecimento do Benjamin Netanyahu com esta morte. Bom, aqui nós temos dois elementos. O primeiro deles, é claro que a população fica muito, a população, especialmente daqueles que não estavam tão a favor, assim, tão aliados assim do Netanyahu, claro que eles passam a ficar mais felizes porque eles veem o seu próprio líder reagindo de forma mais intensa. Se tem uma coisa que está acontecendo muito em Israel há bastante tempo, inclusive antes de 7 de outubro, é a instabilidade política. Então, o Netanyahu está, de certa forma, escasso de aliados nacionalmente. Por outro lado, não teve, até agora, pelo menos, uma afirmação, uma publicização do próprio Netanyahu falando sim, foi Israel quem matou, foi Israel quem fez o bombardeio que matou o Haniyeh. Isso não aconteceu até agora. Então, fica como algo não dito, fica algo entre as entrelinhas. Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido. O Antony Blinken até comentou, o Antony Blinken, secretário de Estado estadunidense, comentou ontem ou anteontem, inclusive, que também não sabíamos, não sei de nada. Então, fica uma coisa meio, não tem efetivamente ainda quem falou que matou. Então, pode ser que em algum momento surja um outro ator e tome responsabilidade por esse caso, tome responsabilidade por essa morte, mas enquanto isso não acontece, de fato, a população fica um pouco mais contente. Mas ainda temos um asterisco aqui bastante importante, que é a população que exige cada vez com mais intensidade, o retorno daquelas pessoas que foram sequestradas pelo Hamas desde o 7 de outubro. Não só mas também desde o 7 de outubro. Então, a gente vê essas pessoas que ainda não foram devolvidas, que ainda não foram retomadas por Israel as suas casas, de fato, elas deixam a população israelense bem indignada com o governo Netanyahu. Pois faz muito tempo, a gente acompanhou de perto. Eu lembro que eu estava até no plantão aqui na Jovem Pan e realmente todo esse período com pessoas ainda sendo feitas refém. Nós estamos conversando ao vivo com a Helena Scheren, ela que é especialista em geopolítica do Oriente Médio, e o Diogo da Luz vai fazer uma pergunta também. Helena, eu queria colocar duas questões. Uma, tem se falado cada vez mais da nova Guerra Fria, que antes era entre Estados Unidos e a União Soviética, e no momento que se desfez a União Soviética e a Rússia ficou muito mais fraca, passamos a viver uma hegemonia dos Estados Unidos em todo o continente. Me parece que se estamos de fato diante de uma Guerra Fria, não será porque a China agora está ficando muito forte e ela resolveu fazer um contraponto para dizer ao mundo que ela também dará as cartas? E, principalmente, o que falta ao Ocidente, principalmente aos países do Ocidente, para que eles se pronunciem com mais intensidade sobre os reféns ainda mantidos presos pelo Hamas, quando às vezes reclamam mais da morte de um líder militar do Hamas e esquecem muito mais de civis presos até agora. Vamos lá, vou responder essas perguntas de duas formas um pouco mais individualizadas. A primeira, quando a gente fala das pessoas que ainda estão sendo feitas de reféns, na verdade, isso aqui, não só o Hamas faz de maldade, eu não quero colocar um bonzinho e um malzinho nessa história, porque aqui estamos falando de um cenário de guerra, estamos falando de um cenário bastante complexo. Assim como Israel também tem reféns da faixa de Gaza, isso é algo que a gente trata como uma moeda de troca. É um desprezo pela vida humana asqueroso, é entender que essas pessoas
do outro lado, quando ficam presas do seu lado, elas são tidas como realmente a moeda de troca. Eu devolvo as suas pessoas, eu devolvo a sua população que está aqui comigo nesse momento sequestrada, se você concordar comigo nos pontos X, Y e Z, se nós conseguirmos chegar num acordo quanto a esses outros pontos. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer de forma pacífica, isso não é uma coisa que vai acontecer de forma fácil. De duas, uma. Ou, como nós já vimos algumas vezes, o exército israelense, as forças armadas israelenses, o IDF, entrando de fato nos espaços da faixa de Gaza onde esses reféns estão mantidos e pegando essas pessoas de volta completamente à força, eu digo com um entorno, né? Claro que as pessoas ficam felizes de voltar. Assim como o outro lado também, mesmíssima coisa, mas o que acontece aqui? Ou isso acontece, ou efetivamente os principais líderes desse momento vão sentar na mesa de negociação para tentar chegar em algum tipo de cessar-fogo, o que é muito mais improvável. Então, essa é a resposta da segunda questão. Sobre a primeira questão, quando a gente fala de Guerra Fria, tem alguns elementos aqui que são bastante diferentes da Guerra Fria original que tivemos no século XX. Quando a gente tratava da guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que, lembrando, uma das razões pelas quais ela leva o nome Guerra Fria primeiro, jamais tivemos um ataque direto entre um país e outro, sequer com estilingue. Eles atuavam em conflitos proxy, que a gente chama, eles pegavam conflitos em outros lugares do mundo, atuavam de forma indireta em seus apoios, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, enfim. E, além disso, eles tinham vários elementos, uma lista imensa para ver quem que saía na frente. Quem que seria o primeiro a colocar homem no espaço? Quem seria o primeiro a colocar homem na Lua? Quem seria o primeiro a inventar os itens X, Y, Z? Além de tudo isso, se no fim a ordem global, se ela seria do capitalismo ou se ela seria do comunismo. Isso é o primeiro ponto que a gente tem. Quando tratamos do cenário de uma potencial Guerra Fria, século XXI, entre Estados Unidos e China, temos aqui um contexto completamente diferente. Primeiro de todos, esses dois estados, eles são aliados econômicos, eles são aliados em várias frentes, mas eles são aliados econômicos e principalmente aliados comerciais. Eles importam e exportam uma quantidade enorme de bens, de produtos, de serviços, um para o outro. Então, aqui nós já temos uma conexão entre eles que não víamos no passado, pelo menos dessa mesma forma. E aqui tem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar. Nas relações internacionais, nós tratamos de dois tipos de poder, essencialmente. Do hard power, que é o poder duro, aquele poder militar, aquele poder de atacar o outro, de ter muitas armas, de ter exército. Por outro lado, nós temos o soft power também. Seria o poder brando, o poder do convencimento, o poder da influência cultural por outras frentes. Em termos de soft power, não tem nenhum tipo de comparação. Se você perguntar para qualquer criança no Ocidente, se essa criança prefere, só para fazer uma comparação bem por topo de cabeça, se essa criança prefere ir para Disney ou ir para Nova York, ou se essa criança prefere ver a muralha da China, muito pouco provável que alguém responda a muralha da China. Então, a influência cultural chinesa aqui no Ocidente, ela é muito pequena. Então, esse é um dos principais elementos que nos leva a crer que essa Guerra Fria potencial entre Estados Unidos e China é muito pouco provável que venha a acontecer de fato no futuro. Nós conversamos com Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio. Muito obrigada pelas análises. Helena, até a próxima. Bom fim de semana.